Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 3, Primeira Linguagem do Amor, Palavras de Afirmação. O jovem Brad, de 15 anos, estava em meu escritório a pedido dos pais. Usava sandálias cor de areia visivelmente confortáveis. A calça, cheia de bolsos, parecia grande demais para aquele corpo franzino. A inscrição na camisa dele dizia: liberdade é poder comer todas as jujubas que você quiser. Não tinha certeza se viera ao meu escritório por vontade própria, mas fiquei surpreso e feliz por Brad escutar atentamente as minhas perguntas e compartilhar ideias e sentimentos sem barreiras. Já aconselhei outros adolescentes que respondiam a todas as minhas perguntas dizendo: tá bom. Os pais reclamaram que Brad havia se tornado extremamente rebelde, tendo muitas vezes ataques de raiva, chegando a dizer que iria embora de casa. Foi essa ameaça que os motivou a insistir que o filho viesse falar comigo. A ideia de ver o garoto saindo de casa os havia deixado traumatizados. O pai me disse: ele é o tipo de garoto que realmente faria isso. Nunca se deu bem com as pessoas desconhecidas, mas creio que encontraria alguém que o acolhesse, caso realmente saísse de casa. Mas essa ideia nos apavora. Tentamos falar com Brad. A mãe continuou, mas parece que sempre acabamos discutindo e um de nós perde o controle dizendo coisas que não queríamos. Mais tarde, pedimos desculpas e tentamos tocar em frente, mas Brad fica muito irascível cada vez que não concordamos com ele. Depois de uma breve introdução, assegurei a Brad que meu papel não era dizer-lhe o que fazer, mas que esperava poder ajudá-lo a entender os pais um pouco melhor e, quem sabe, ajudá-los a entendê-lo. Falei que os pais pareciam preocupados e por isso pediram que tivéssemos aquele encontro. Ele balançou a cabeça concordando comigo, desejando me conectar com o garoto. Comecei a falar sobre o presente em vez do passado. Eu disse a ele: seus pais me contaram que você está pensando em sair de casa. Será que pode me falar um pouco sobre o que está acontecendo? Não vou sair de casa, disse Brad, meneando a cabeça negativamente. Mas disse isso em uma noite quando estava bastante zangado e eles não estavam me dando ouvidos. Algumas vezes penso em sair de casa, mas não acho que chegarei a fazê-lo. No que você pensa quando diz que vai sair de casa? Como acha que seria a sua vida caso não estivesse morando com os seus pais? Perguntei. Seria livre para fazer o que quisesse, respondeu. Não teria de discutir com eles por causa de cada detalhe. É disso que eu não gosto lá em casa, todas essas discussões. Começava a sentir que aquelas palavras negativas eram muito dolorosas para Brad, o que me levou a concluir que a principal linguagem do amor dele era palavras de afirmação. Normalmente, quando estão magoados por palavras negativas, é uma indicação de que palavras de afirmação respondem mais profundamente à necessidade emocional do amor do adolescente. Você sente que seus pais o amam? Voltei a perguntar. Brad parou um momento e disse: eu sei que eles me amam, mas algumas vezes não me sinto amado, especialmente nos últimos anos. Quando você era pequeno, como seus pais demonstravam o amor deles por você? Eles me diziam como eu era legal, respondeu rindo, mas agora acho que mudaram de ideia. Você se lembra de alguma das coisas positivas que eles lhe disseram? Lembro de uma vez, quando eu estava jogando futebol na liga infantil. Meu pai me disse que eu era o melhor jogador que ele havia visto. Ele disse que eu poderia ser profissional algum dia caso quisesse. Você ainda joga futebol na escola? Balançando a cabeça positivamente, Brad admitiu que ainda jogava, mas havia desistido de tentar ir mais adiante no esporte. Ele disse: jogo bem, mas não sou tão bom assim. Quando pedi para lembrar-se das coisas positivas que a mãe havia lhe dito quando era criança, ele respondeu: minha mãe sempre dizia: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Falava sempre 3 vezes seguidas e bem rápido. Algumas vezes pensei que não estava sendo sincera, mas na maioria das vezes eu sabia que sim. Ela ainda diz essas palavras para você? Perguntei-lhe. Ultimamente não. Tudo o que ela faz agora é me criticar. O que ela diz quando critica? Bem, ontem à noite ela me disse que eu era irresponsável e que se eu não mudasse, nunca chegaria à universidade. Também me disse que eu sou bagunceiro e que não os respeito. E isso é verdade? Acho que sou bagunceiro, disse calmamente, mas não iria faltar com respeito se eles não estivessem sempre me cobrando. O que mais os seus pais criticam você? Tudo.
Eles dizem que eu passo o tempo demais no telefone, com os meus amigos, não volto para casa na hora que eles querem, não ligo para casa quando vou me atrasar, não passo tempo suficiente fazendo os deveres de casa, dizem que não levo a escola a sério. É como eu disse, tudo. Com todas essas críticas, como se sente a respeito dos seus pais? Alguns dias, tudo que eu queria era ficar longe deles. Eu fico cansado dessas brigas constantes, porque eles não me deixam ser quem eu sou. Não acho que seria tão ruim assim. Queria que eles me dessem um tempo. O que você faria se eles lhe dessem um tempo? Não sei. Acho que seria apenas um garoto normal. Não faria algo estúpido como usar drogas, engravidar uma garota ou atirar em alguém com uma espingarda. Acho que meus pais veem muita violência na televisão. Eles veem esses malucos da TV e acham que todos os adolescentes são assim. Eu não sou louco. Por que eles não confiam em mim? Andando com o tanque vazio. Depois de outras 3 sessões com Brad, concluí que era um adolescente bastante normal, que estava vivendo com um tanque de amor vazio. Não porque os pais não o amassem, mas porque eles haviam parado de falar a primeira linguagem do amor dele, que era palavras de afirmação. Na infância, eles tinham usado várias vezes palavras de afirmação. Elas eram memórias vivas, mas agora, com isso em mente, tudo aquilo tinha mudado. O que ele ouvia eram palavras negativas que o faziam sentir-se rejeitado. O tanque de amor dele estava cheio quando ele era criança, mas agora, na adolescência, estava vazio. Depois de ouvir cuidadosamente a história de Brad, partilhei com ele a minha avaliação do caso. Expliquei-lhe que todos temos um tanque de amor emocional. E quando está cheio, mais nos momentos em que realmente nos sentimos amados pelas pessoas importantes da nossa vida, o mundo parece resplandecer e podemos discutir as nossas diferenças de um modo positivo. Mas quando o tanque de amor está vazio e nos sentimos rejeitados, em vez de amados, torna-se muito difícil discutir as diferenças sem começarmos a brigar e xingar-nos mutuamente. Disse-lhe que seus pais tinham o próprio tanque e que, na minha opinião, o deles também estava vazio. Nos primeiros anos, provavelmente, falaram a sua primeira linguagem de amor e sentiram o amor de Brad. Mas agora os tanques emocionais estavam vazios. Eu ainda disse: quando os pais estão com os tanques de amor vazios, normalmente demonstram aos adolescentes padrões de comportamento nada sadios. Contei a Brad que tudo isso poderia ser mudado e que o relacionamento com os pais poderia voltar a ser positivo e de apoio mútuo. Sugeri que os próximos 3 anos poderiam ser os melhores da vida dele e quando estivesse pronto para ir à universidade até sentiria saudade dos pais. Brad riu e exclamou: gostaria que isso acontecesse. Garanti-lhe que tentaria ajudar seus pais a entender a minha visão da situação e o desafiei a expressar seu amor por eles, apesar dos sentimentos negativos que sentia no momento. Expliquei que a independência da família seria mais bem estimulada em um clima de amor, em vez de hostilidade. O amor é uma escolha e acho que se você escolher amar os pais, expressando isso com a primeira linguagem do amor deles, poderá ser parte da solução. Lembre-se, o amor e não o ódio trará a paz. Brad concordou com a cabeça, sorriu e disse: é isso aí, cara. Esse foi um daqueles momentos de afirmação quando me dei conta de que ele ainda era capaz de me comunicar com um adolescente. Disse-lhe ainda: dentro de 6 semanas, depois de ter passado algum tempo com seus pais, eu quero vê-lo novamente, para saber como vão as coisas. Está bem, ele respondeu enquanto abria a porta e deixava meu escritório com as barras da calça arrastando pelo chão. O que procurei comunicar aos pais de Brad nas 3 sessões de aconselhamento que tivemos é o mesmo que quero lhe ensinar no restante desse capítulo. Pude entender bem o que estavam sentindo, assim como entendo os sentimentos de milhares de pais, de adolescentes que passam por problemas semelhantes. O pai e a mãe de Brad, como muitos daqueles que estão lendo esse livro, eram pais conscientes. Já leram livros sobre criação de filhos, assistiram a seminários sobre paternidade e partilharam as experiências com outros pais. Na verdade, foram excelentes nos primeiros 12 anos da vida de Brad, mas não estavam preparados para lidar com um adolescente. Quando ele saiu das águas tranquilas da infância e desagou na turbulência da puberdade, a canoa dos pais foi levada contra as pedras e eles encontraram-se lutando pela sobrevivência. Tratando os adolescentes como adolescentes.
Muitos pais acreditam que quando os filhos se tornam adolescentes, podem continuar criando-os do mesmo modo que faziam quando eram crianças e estavam no jardim de infância ou na pré-escola. Esse é um erro grave, pois o jovem não é criança. Ele está em fase de transição para a vida adulta. O que passa pela cabeça dele é a independência e a própria identidade. Esses pensamentos devem ser harmonizados com todas as mudanças psicológicas, emocionais, intelectuais e sociais que discutimos no capítulo 1. Quando os pais não se dão conta de que isso é o que passa na mente dos adolescentes, o cenário para os conflitos está armado. Pais que tratam o jovem do mesmo modo que tratavam quando criança não obtêm os mesmos resultados a que estavam acostumados. Quando o adolescente não responde como uma criança responderia, são obrigados a fazer algo diferente. Sem o treinamento adequado, quase sempre optam pela repressão, que leva às discussões, à perda de paciência e, algumas vezes, ao abuso verbal. Esse tipo de comportamento é emocionalmente devastador para um adolescente cuja primeira linguagem do amor são palavras de afirmação. A tentativa dos pais de se imporem verbalmente para que se submeta, na verdade, o impele para a rebeldia. Sem perceber, estão substituindo o sistema de apoio emocional pela guerra verbal. Tente ver essa mudança como o jovem a vê. Quando criança, sentia a segurança calorosa e amável dos pais, mas na puberdade, granadas verbais explodiram na alma dele e o tanque do amor agora está furado. Como pais, nossas intenções são boas, mas os resultados são ruins. Se não mudarmos o rumo das coisas, iremos abalar e acabar com um jovem rebelde e problemático. Mas não é necessário que isso aconteça. Milhares de famílias fizeram o mesmo que os pais de Brad. Entenderam que precisavam corrigir o curso de ação e fizeram algo a respeito. O primeiro passo foi reconhecer o que havia acontecido. Eu lhes expliquei que, na minha opinião, a primeira linguagem do amor de Brad era palavras de afirmação e que na infância mantiveram o tanque de amor dele cheio ao dizê-las. Entretanto, durante a turbulenta adolescência, substituíram palavras de afirmação e aceitação por frases de condenação e rejeição. Ao fazerem isso, não só esvaziaram o tanque de amor de Brad, mas também o encheram de ressentimento. As luzes se acenderam e o pai de Brad disse: "Agora entendi o que aconteceu. Parece tão claro, mas como podemos reverter isso?" Fiquei feliz por ter perguntado, pois aquele que deseja aprender sempre consegue. Mudando para palavras de afirmação. Sugeri que o primeiro passo a ser dado fosse o cessar-fogo. Parar de bombardear o filho com palavras negativas e de condenação. Em segundo lugar, deveriam convocar uma conferência de família e confessar a Brad o profundo arrependimento, pois mesmo sendo pais sinceros e querendo apenas o bem do filho, haviam entendido que estavam fazendo as coisas de um modo muito equivocado. Poderiam dizer que, embora fosse um adolescente, ainda tinham muito que aprender sobre criação de filhos, algo que sinceramente desejavam fazer. Mas, mais do que tudo, precisavam dizer-lhe que o amavam e sempre amariam, independente do que fizesse. Eu os encorajo a dizerem a Brad que se importam em primeiro lugar com o bem-estar dele e que desejam eliminar as palavras duras, depreciativas, de crítica e condenação do vocabulário. Sejam honestos com ele, expliquem-lhe que dificilmente conseguirão fazer isso durante os próximos meses, mas quando falharem, irão desculpar-se sinceramente, porque não era essa a intenção. Sugeri-lhes ainda, talvez queiram dizer a ele: sabemos ainda, somos seus pais e queremos ajudá-lo durante a adolescência até a maturidade. Planejamos estar sempre disponíveis quando precisar de conselhos e continuaremos a estabelecer regras que serão para o seu próprio bem. Em seguida, disse aos pais de Brad para serem cuidadosos e não discutirem sobre quais seriam as regras. Digam que querem ter uma comunicação aberta a negociações. Por exemplo, falem assim: Brad, queremos tratá-lo como o homem que você já é. Suas ideias, seus sentimentos são importantes. Sabemos que isso levará tempo e que todos iremos errar vez ou outra durante o processo, mas estamos comprometidos em ser os pais que você merece. Eles fizeram o que lhes pedi.
Mais tarde me disseram que a conferência de família foi o início da mudança do relacionamento com Brad. Eles sentiram que o garoto os perdoou de verdade pelas falhas, mesmo que não tivesse muito otimista quanto à capacidade dos pais de mudarem. Eles entendiam e reconheciam que seria difícil, mas estavam comprometidos a desenvolverem melhor a capacidade de serem pais. Sei que alguns de vocês estão pensando, mas se não vamos condenar verbalmente o comportamento errado dos nossos adolescentes, como iremos discipliná-los? Uma mãe me disse certa vez, Dr. Shepmer, com certeza você não está sugerindo que simplesmente devemos deixar os adolescentes fazerem o que bem entendem. Ao que respondi, certamente que não. Os adolescentes precisam de limites. Pais que os amam assegurarão que vivam dentro desses limites. Existe, no entanto, um modo melhor de motivá-los a cumprir as regras do que gritar palavras de condenação, cruéis e amargas, quando se comportam mal. Iremos analisar esse assunto a fundo no capítulo 12, quando trataremos da relação entre amor e responsabilidade. Nesse capítulo, falaremos sobre como manter cheio o tanque do amor do adolescente. Palavras duras, facciosas, de condenação, obviamente não são a melhor maneira. As palavras negativas são prejudiciais a qualquer adolescente, mas são especialmente devastadoras para os adolescentes cuja primeira linguagem do amor são palavras de afirmação. Até o próximo áudio.